Selecionar objetos no Blender é bastante simples. Clique com o botão esquerdo em um objeto para selecioná-lo e clique em um espaço vazio para desselecioná-lo. Mas existem outras ferramentas de seleção também. Você pode pressionar a tecla A para selecionar tudo e Alt mais tecla A para desselecionar tudo. Mas e se eu quiser selecionar vários objetos, mas não todos eles? Bem, para isso, há a caixa de desmarcação. Isso está ativado por padrão, e com ele selecionado no menu de ferramentas rápidas, você pode clicar e arrastar com o botão esquerdo para selecionar vários objetos de uma só vez e desmarcar vários objetos de uma só vez. Simplesmente a tecla Ctrl mais clique e arraste da mesma maneira. Você também pode ativar a ferramenta de seleção de caixa com a tecla B, mas nesse modo você usará o arrasto do botão do meio para desmarcar objetos. Uma alternativa à seleção de caixa é pressionar C para a seleção de círculo, que age mais como um pincel de seleção e só estende a seleção por padrão. No entanto, ainda é possível usar o arrasto do botão do meio para desmarcar enquanto estiver no modo de seleção de círculo. Outra maneira de selecionar vários objetos é simplesmente segurar Shift e clicar esquerdo em objetos individualmente. Para desmarcar, usando este método, basta clicar esquerdo com Shift no objeto novamente até que ele não esteja mais destacado. Você pode notar que enquanto você seleciona com Shift e clique esquerdo esses objetos, o objeto mais recentemente selecionado é sempre destacado com um contorno laranja levemente mais brilhante. Isso denota qual objeto é o objeto ativo. O objeto ativo é o objeto cujas propriedades aparecerão no editor de propriedades. Apenas uma dica rápida: se você tiver objetos ou geometria obscurecidos por outros objetos ou geometria, pode ser difícil selecioná-los. Para ajudar com isso, recomendo usar o modo de visualização em arame, localizado aqui para ver através do seu objeto. Isso torna as coisas mais fáceis de selecionar e também permite que ferramentas de seleção como seleção de caixa e círculo incluam objetos ou geometria obstruídos. Agora, é importante saber que cada uma dessas ferramentas de seleção pode ser usada para quase todos os contextos no Blender, incluindo o modo de edição, modo de pose, e muitos dos editores. No entanto, em alguns editores, você será obrigado a pressionar B antes de entrar no modo de seleção de caixa. Você também pode ter percebido um menu de seleção no canto superior esquerdo da visualização. Se você abrir este menu, notará várias opções de seleção disponíveis, bem como algumas opções de seleção específicas da visualização, como selecionar tudo por tipo, selecionar câmera ativa, selecionar ligados e mais. Sinta-se à vontade para experimentar por si mesmo, mas é importante saber que selecionar mais e menos só funciona no modo de edição, que abordaremos separadamente. Agora que sabemos como selecionar objetos, vamos começar a transformá-los. A transformação se refere a mover coisas, girar coisas ou dimensionar coisas. Então, vamos dizer que eu quero empurrar ou puxar meu cubo para uma localização diferente. Isso será classificado como mover o cubo. Posso abrir o menu de ferramentas rápidas e selecionar a ferramenta de mover. Você notará 3 setas coloridas e 3 quadrados coloridos aparecendo no objeto selecionado. Isso me permitirá clicar e arrastar qualquer uma das setas para mover o objeto selecionado ao longo desse eixo. Se você selecionar qualquer um dos 3 quadrados, ele moverá o objeto ao longo de 2 eixos, excluindo o eixo de sua cor correspondente. Por exemplo, o quadrado azul exclui o movimento do eixo Z azul, mas move seu objeto ao longo dos eixos X e Y simultaneamente. Mas você também pode clicar e arrastar em qualquer lugar da visualização para mover o objeto ao longo do seu ponto de vista. Agora, caso você mude de ideia sobre a movimentação do seu objeto depois de já ter começado a arrastá-lo, simplesmente clique com o botão direito antes de soltar o botão esquerdo do mouse. Isso funciona para todas as transformações. Para usuários de teclas de atalho, você pode pressionar a tecla G, como em Grab. Em seguida, pode pressionar X, Y ou Z para movê-lo ao longo de um eixo específico como as setas coloridas faziam. Ou pode segurar Shift e pressionar X, Y ou Z para movê-lo ao longo dos outros 2 eixos como o quadrado colorido. Você pode clicar com o botão direito a qualquer momento para cancelar o movimento ou clicar com o botão esquerdo para aplicar a nova localização ao seu objeto. Fato interessante: se você iniciar qualquer transformação com o mouse, ainda pode usar as teclas de atalho X, Y ou Z para aplicar restrições semelhantes específicas de eixo em sua transformação. Antes de soltar o botão esquerdo do mouse, você também pode mudar completamente sua transformação para outra, como rotação ou escala com seus
seus respectivos atalhos. Por favor, leia a exibição na parte inferior da janela enquanto arrasta seu objeto. Para obter mais informações sobre como redefinir a localização do objeto de volta ao seu ponto de origem, basta pressionar Alt mais G. Agora, e se quisermos inclinar nosso cubo ou rolá-lo? Para fazer isso, precisamos rotacionar nosso cubo. Vamos verificar nossos menus rápidos para isso. Ah, sim, parece que também temos uma ferramenta de rotação aqui. Isso exibirá um gizmo sobre o objeto ou objetos selecionados, mostrando cada eixo de rotação. Assim como a ferramenta de movimento, você pode arrastar o botão esquerdo do mouse em qualquer um dos anéis coloridos para girar ao longo de um único eixo. Mas você notará que existem duas novas áreas, o anel branco externo e a esfera interna dentro dos anéis coloridos, que você notará ao passar o mouse sobre eles. O anel branco externo pode ser usado para girar o objeto ao longo do vetor de visualização. Imagine que seus olhos perfurem um buraco no centro do objeto e giram o objeto em torno desse eixo de rotação. A esfera interna é o que você vê quando para sobre o espaço entre os anéis coloridos. Isso pode ser arrastado com o clique esquerdo para entrar em um modo de rotação livre, que abre todos os três eixos para rotação, como um trackball em um mouse de trackball. Este é o meu modo favorito de rotação, pois é o mais rápido. Para usuários de atalhos, basta pressionar R para iniciar a rotação ao longo do seu vetor de visualização. Você pode então, mais uma vez, pressionar X, Y ou Z para girar ao longo do eixo específico como os anéis coloridos fizeram. Mas você também pode pressionar R novamente para iniciar uma rotação livre como o trackball interno fez. E novamente, você pode clicar com o botão direito a qualquer momento para cancelar a rotação ou clicar com o botão esquerdo para aplicar a nova rotação. Para redefinir a rotação do objeto a qualquer momento, basta pressionar Alt mais R. Agora, digamos que queiramos fazer o objeto muito maior ou muito menor, o que pode ser a diferença entre, digamos, uma caixa de lenços e uma casa. Isso seria conhecido como escalonamento. Então vamos verificar nosso menu de ferramentas rápidas novamente. Sim, há uma ferramenta de escala também. Selecionar esta ferramenta de escala exibe um gizmo muito semelhante à ferramenta de movimento, exceto em vez de setas coloridas, possuem quadrados. Durante os procedimentos de rotação e escala, você pode ter percebido que havia um centro ou ponto de pivô definido para as transformações. Esse ponto é chamado de ponto de origem e é a referência que o Blender usa para calcular as transformações em relação ao objeto. Por padrão, o ponto de origem é o centro geométrico do objeto, mas você pode alterá-lo para qualquer outro ponto desejado. Para mudar o ponto de origem, você pode ir até o menu de ferramentas rápidas, clicar no menu suspenso Origem e escolher uma das opções disponíveis, como centro de massa, geometria individual, cursor 3D ou ponto selecionado. É aí que entra o cursor 3D. Este círculo vermelho e branco é chamado de cursor 3D. Ele pode atuar como ponto de pivô de qualquer objeto desde que você clique neste menu suspenso aqui e selecione cursor 3D. Experimente com os modos de rotação e escala. Você pode mover o cursor 3D por toda a sua cena selecionando a ferramenta cursor 3D no menu de ferramentas rápidas e arrastando o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da cena ou pressionando a tecla Shift+. O cursor 3D também pode ser usado para mover seu objeto. Basta mover o cursor 3D para onde você quer que seu objeto esteja. Então vá para a seleção de encaixe de objeto para o cursor. Para usuários de teclas de atalho, você pode simplesmente pressionar Shift-clique com o botão direito. Em seguida, Shift-S e usar o menu circular para selecionar a seleção para o cursor. Apenas uma lembrança amigável. Se você precisar recentrar o seu cursor 3D para a origem do mundo, isso também está no mesmo menu de encaixe. Ok. Agora digamos que eu encontrei o problema em que eu rotacionei meu objeto, mas agora não consigo movê-lo ao longo do seu eixo de cima para baixo. Estou preso a mover diretamente para cima, e isso não é útil. Não se preocupe. Tudo o que você precisa fazer é mudar este menu suspenso aqui de global para local. Isso mudará todos os gizmos para exibir os eixos locais do objeto em vez do eixo global. Para todas as transformações. Para os usuários de atalho de teclado, é possível acessar os eixos locais pressionando X, Y ou Z duas vezes após iniciar a transformação. Outra dica útil para transformar seus objetos é segurar a tecla Shift quando quiser ser mais preciso. Segurar Shift enquanto move, gira ou redimensiona seu objeto reduzirá a sensibilidade do cursor afetando os valores de transformação. Em outras palavras, ele se moverá mais devagar à medida que você move o cursor, dando-lhe um controle mais refinado sobre o resultado final. Na verdade,
Segurar Shift terá o mesmo efeito para valores dependentes do cursor na maioria dos outros editores também. Por exemplo, arrastar um número ao longo de uma barra de rolagem. Agora, e se eu tiver um monte de caixas que precisam estar perfeitamente alinhadas? Aproximá-los visualmente não é muito prático nem útil. É aqui que você pode usar as opções de encaixe localizadas no topo. O ícone de imã ativa e desativa o encaixe, mas você também pode pressionar Shift mais Tab. O menu suspenso à direita permite que você encaixe incrementos, vértices, faces, volumes ou arestas. Dessa forma, você pode alinhar suas caixas perfeitamente umas às outras sem depender de adivinhação. A seleção e transformação são a base da manipulação de sua cena 3D no Blender.